gigantes são os meus próprios defeitos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar para a cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Nos perdoa, Senhor. Na vida real, o maior vilão sou eu. Sabe, queridos, nós cantamos Clamo Jesus, grite Jesus nas ruas. E muitas vezes nós não fazemos isso porque nós não vivemos, nós não temos autoridade para falar. O nome de Jesus é todo poderoso, mas às vezes nós precisamos libertar de nós mesmos, de coisas que estão dentro de nós, e nós precisamos reconhecer, se humilhar na presença de Deus, ganhar o outro com a nossa atitude, e não só com palavras. E nós viemos no culto de libertação toda quinta-feira, e precisa causar um efeito em nós, em quem está perto de nós, nosso trabalho, a nossa casa. Então nós vamos clamar isso ao Senhor. Nós não sabemos o dia de amanhã, Deus sabe. Nós falamos que Jesus vai voltar, e talvez nós estamos esperando ser arrebatados para a igreja, mas talvez nós podemos ser arrebatados hoje. E como nós estamos diante do Senhor? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Mas meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Que eu quero fazer não faço,
você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade. Erga as suas mãos e declare: e reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. E reina teu Espírito Santo sobre toda a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês. Vou falar rapidinho sobre adoração. Você estava adorando o Senhor e a adoração continua com dízimos e ofertas. Vocês sabem que nós acabamos de chegar esses dias do Maranhão, uma cidade das 8 cidades mais pobres do Brasil. Foi maravilhoso. Batizamos gente lá nas ruas, lá é diferente daqui. Nós tivemos no gabinete do prefeito orando com ele. Nós tivemos com a polícia militar. Essa roupa favorece. Passou um camburão da polícia, metralhadora, colete. Eu fiz continência, mandei parar a viatura, fiz continência para eles. Aprendi com o Ávila a fazer continência. E eles acharam que eu era um general, um coronel. Então eu aproveitei e falei: olha, eu quero ir lá no quartel falar com os soldados lá. Entrei na camburão, fomos lá, reunião com o soldado, preguei o evangelho e foi maravilhoso. E quero lembrá-los também que o nosso amado Cauã, que está quase bonito, sentado aqui do lado, ele foi na Jocum, fez um curso, ele foi para Angola, na África, e grande parte financiamento por esse gasofilácio. Lá na África, esse gasofilácio, estamos com passagem comprada para a África. Esse gasofilácio, esse trabalho que é feito, nós fomos em 26 pessoas para São Luís do Maranhão, alugamos carro para ir para Vargem Grande, muito longe daqui. O dinheiro sai do gasofilácio. A pastora Cléo tem um trabalho social maravilhoso que ela faz, sabe de onde? Desse gasofilácio. Nossa igreja, ela é dinâmica, ela trabalha, ela faz e custa caro. Então eu queria lembrá-lo disso. Quero já te abençoar em nome de Jesus, que você tirasse o escorpião do bolso, para que você fosse privilegiado e honrado pelo próprio Deus e seguisse este mandamento de dízimos, ofertas, primícias, que você já aprendeu muito sobre isso. Nem vou gastar muito tempo. Então, levanta do teu lugar, fique à vontade.
Enquanto isso, as crianças se preparem, por favor, venham aqui para frente. Nós vamos orar pelas crianças, abençoá-las, já estão abençoadas. Helena, vem cá. Tem mais crianças? Rapidinho. Pastor Lucas, vai subindo aqui, por favor. Não, eu queria que a esposa abençoada e a filha acompanhassem, por favor. Ô Márcia, você pode abençoar essas crianças e as professoras, por favor? Vamos orar, queridos? Põe as tuas mãos para cá. Pai, nós te louvamos por essas crianças. Declaramos que elas são tuas, em nome de Jesus, e que o Senhor Deus abrirá os corações para que elas possam aprender muito, bastante, em nome de Jesus, e os professores também. Obrigada, Deus, por tudo. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos com Deus. Amados, para quem não conhece, este é o filho caçula, segundo o pastor Leonardo, é o preferido da mamãe. Tem um pouco de verdade talvez nisso aí. É o Lucas, meu filho. Eu fico feliz quando ele vem porque a comida é boa, é uma delícia. Esta amada princesa é a esposa dele, pastora Luciana. E essa mocinha bonita aqui é Isabela, está apresentada. Lá em Mutum, quem manda é o prefeito, mas depois do prefeito é a família aqui, tá? São pessoas, bom, você vai ficar maravilhado com o que você vai aprender hoje. Estenda a tua mão para cá, fala assim: Senhor Deus, eu abençoo esta família, em nome de Jesus. Eu declaro que a minha mente, o meu coração está aberto para tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Se vira. Sabe por que eu sou o queridinho da mamãe, o defendido dela? Porque não tem ninguém nessa igreja, mas ninguém, que apanhou metade do que eu apanhei desses meus irmãos. Mas eu garanto para vocês, Pastor Léo tem cara de bonzinho, gente boa aqui, né? Ele é 6 anos mais velho que eu. Então imagina que quando eu tinha 10 aninhos, ele tinha 16. E naquela época não tinha celular, Instagram, para as crianças ficarem se entretendo. Então você sabe qual que era o entretenimento dele? Era me bater. Eu apanhava, gente, mas eu apanhava. Vocês estão achando que é brincadeira? Ele, assim, juntava os dois. O outro é 7 anos, né? Daí não tinha nada para fazer, então, vamos se divertir. Daí um me segurava e o outro dava, assim, ó, pá! Mas batia, gente, mas batia com gosto. Daí eu ia lá pedir socorro pro meu pai. Pai, você não está vendo o que está acontecendo? Pai, meus irmãos estão me batendo. Cria vergonha, rapaz, você é homem. Ei. Não, se eu ficar contando aqui, acaba o tempo, eu não prego. Você sabe o que eles faziam? Aqui era um campinho, né? E poxa, eu queria brincar também. Vinham os amigos dele aqui, eles iam jogar bola, e eu queria brincar. E eles não queriam que eu brincasse, porque eu era muito novinho, então eu ia atrapalhar o time, mas na minha cabeça eu dava conta. Então talvez eu incomodava um pouco, só talvez.
eles amarravam meus pés, amarrava com corda e pendurava no negócio de colocar rede, para eles poderem jogar bola sossegado, sem eu incomodar, e me largava lá no sol. Aí eu já perdoei, eu já liberei esse perdão na minha vida, tá tudo certo. Mas enfim, daí a dona Márcia, ela tinha que me defender um pouquinho, porque mãe é mãe, né, gente? Daí ela acabava cuidando um pouco mais do filho mais novo, para não apanhar tanto. Não foi suficiente não, Boiano. Precisava de umas 5 mães para me defender desses 2 cavalos aí. Boa noite, queridos, a paz. Eu vim aqui hoje com o objetivo de te convencer a eliminar os elefantes. Se você tiver alguma foto aí de um elefante, por favor. Queridos, à medida que eu for falando alguma coisa que tenha encaixe no contexto, vocês coloquem aqui, por favor. Elefante, querido. Olha que foto espetacular. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E isso é uma ministração que Deus me bateu bastante. Eu estou até hoje, e na verdade, isso passou a ser uma filosofia de vida para mim, e eu fui moído por esse tema, e eu acho que vale a pena eu compartilhar ele com você, porque se você absorver um pouquinho do que a gente vai falar hoje, eu tenho certeza que pode edificar muito a sua vida, amém? Então vamos definir o que é esse cara aí, ó, um elefante sentado na sala. A definição que eu quero trazer para um elefante, querido, são todos os problemas que você tem na sua vida e finge que não vê. E essa expressão, ela ficou comum, muitas vezes você já ouviu, só que a gente nem repara, porque a gente chama os problemas de elefante. Fala assim, ixi, aí ó, mais um elefante aí está por vir. E da onde que veio esse termo? Veio lá dos anos 80 ou 90, quando o governo lançou uma propaganda que ele colocava um elefante na sala, e eles estavam combatendo vícios, né, principalmente cigarros e outras coisas, que a família sempre tinha alguém que muitas vezes estava com um problema grande, só que como esse problema é difícil de resolver, as pessoas fingem que não vê. Então ninguém gosta de ver uma pessoa fumando do lado, então elas preferem fingir que não está vendo, mas incomoda todo mundo. Então esse termo ficou famoso e eu peguei uma carona nesse termo. Então elefante, querido, não representa aqui um cigarro, mas representa todos os problemas que você tem, que todo mundo sabe que você tem, que você sabe que você tem, mas como é difícil de resolver, como é delicado. Ninguém quer colocar a mão naquela caixa de marimbondo, que vai feder. Então a gente finge que não vê, e a gente torce para que o tempo se encarregue de tirar o elefante da nossa vida. Mas eu estou aqui para te dizer que o tempo não resolve nada. O tempo não resolve, o elefante só engorda, só cresce. Tem aí a definição do elefante? O que é um elefante? É todo assunto mal resolvido na sua vida, tudo que gera desconforto, tudo que toma espaço, que é chato, desagradável e que a gente finge que não vê, porque trata-se de assunto delicado e de difícil solução. Querido, é isso. Mas o que isso tem a ver com igreja, com Deus? O que tem a ver com espiritualidade, que nós estamos aqui para falar das coisas do reino, amém? Tem tudo a ver, querido, porque o seu Deus é um Deus de ordem, o seu Deus é um Deus organizado, é um Deus que gosta de tudo no seu devido lugar e que não deixa os problemas para depois. E você sabe onde que eu aprendo isso? No primeiro capítulo da Bíblia. A Bíblia começa, Gênesis 1,
com Deus criando um universo maravilhoso, colocando ordem. Então deixa eu te falar a respeito da criação. O objetivo da criação nunca foi fazer um universo, foi fazer você. O objetivo de Deus era ter o homem, um ser feito à sua imagem e semelhança, com o qual ele pudesse soprar-lhe o fôlego de vida. Mas para isso, Deus organizou todo um universo. É mais ou menos quando você quer ter um filho. Quando você quer ter um filho, você planeja, você vai lá, o casal fica grávido, e daí a criancinha, quando ela nasce, já tem um quartinho bonitinho que os pais prepararam. E nesse quartinho tem um berço, tem fraldinha, tem uma cadeira para a mamãe dar mamar, está pintadinho da cor se é menino ou menina, tem os brinquedinhos. E quando essa criança é gerada, ela entra num quartinho pronto. Esse quarto foi preparado para receber aquela criança. Assim foi Deus conosco. Você não espera a criança nascer para depois ir preparar o quartinho, para falar: ai meu Deus, eu preciso de um berço, onde que a criança será que ela vai dormir? Meu Deus, precisa de fralda? Não, a fralda já está lá antes dele nascer. Assim é você, o que dirá Deus. Então Deus criou um universo maravilhoso para, depois de pronto, te colocar lá. Então Deus é um Deus de ordem. No primeiro dia Ele fez isso, no segundo dia aquilo. E Ele foi primeiro lançando o fundamento, depois o alicerce, depois as colunas, por fim o telhado, para no final colocar o homem. Deus é um Deus de ordem. Deus organizou o tempo. No primeiro dia Ele fez X, no segundo Ele fez Y. Deus é organizado, não é bagunçado. Então, quando eu falo de nós eliminarmos os nossos elefantes, é para nós seguirmos o modelo de Deus. Deus não deixa nada bagunçado, não deixa nada errado. Deus só colocou você no universo quando o universo estava perfeito para te receber. Então, querido, nessa linha de raciocínio, eu tenho o objetivo de te convencer a ser organizado, a não deixar nada fora do lugar. Se eu conseguir te convencer a eliminar esses elefantes, querido, eu saio daqui muito feliz. Ainda nessa linha, eu quero compartilhar uma pesquisa. Quem aqui já ouviu falar da teoria das janelas quebradas? Levanta a mão assim, só para eu saber. Pouca gente já ouviu. Por favor, coloca aí a teoria das janelas quebradas. Querido, isso é um livro. Ele foi baseado numa pesquisa científica que chama Broken Windows, de James Wilson. Tá bom? É um livro conhecido, então essa teoria acabou se espalhando no mundo corporativo. E é engraçado, o nome chama atenção, teoria das janelas quebradas, né? Nessa teoria, Fixing Broken Windows, Restoring Order and Reducing Crime in Our Community. Ele é de George Carlin, é um livro de criminologia e sociologia urbana, de 96. E ele fala sobre estratégias para eliminar o crime. Isso é baseado numa pesquisa científica de James Wilson, ok? Então vamos lá, eu vou pegar um trecho sintetizado do livro. Considere um edifício, tem aí? Considere um edifício com algumas janelas quebradas. Se as janelas não forem reparadas, a tendência é que vândalos quebrem mais janelas. Após algum tempo poderão entrar no edifício e, se ele estiver desocupado, torna-se uma ocupação, ou até incendeiam um edifício. Isso é um trecho sintetizado que tenta explicar o que o livro fala. Queridos, se você
enxergar um hotel abandonado que tem 200 quartos e tem 180 janelas quebradas. Tem só 20 janelas que estão lá em cima que ainda não foram quebradas. O ser humano, quase que por diversão, querido, ele quer quebrar as que faltam. Você não tem peso nenhum na consciência de estragar um pouco mais aquilo que já está em ruínas. Você não se importa de estragar uma janela a mais, afinal de contas tem 180 quebradas. E do lado oposto desse raciocínio, se você chegar num prédio que é todo de vidro, e as vidraças estão perfeitas, refletindo como um espelho, você mal tem coragem de colocar a sua mão, porque vai ficar a marca da sua digital. Você não tem coragem de fazer um dano àquele vidro que está tão bem cuidado. E no caso anterior, você por diversão joga uma pedrinha a mais. Na nossa vida, querida, a gente recebe pedrada todo dia. Pedradas emocionais. Você sabe o que é pedrada emocional? É aquela moça que está numa motinha no meio da rua, falando no celular, e você está desesperado para ultrapassar ela. E ela está lá no meio da rua de moto, dirigindo e olhando o celular ao mesmo tempo, e você querendo passar e ela está no meio da rua. Você está querendo atropelar ela. E aquilo te irrita um pouquinho. E daí, um pouquinho mais para frente, acontece outra coisa que te irrita um pouco mais. E um pouco mais para frente, o seu chefe fica bravo com você por algo que não é culpa sua. E outras vezes você precisa fazer uma mentirinha. E essas coisinhas do dia a dia vão tirando a nossa paz de espírito. E as nossas janelas vão se quebrando. E se a gente não tomar cuidado de sempre restaurar essas janelas lá no sangue do Cordeiro, chega uma hora que você tem 180 janelas quebradas e não se importa de quebrar uma mais. Já falei tanta mentira, uma mais, uma menos, que diferença faz? Já falei tanto palavrão, eu já deixei de pagar tanta conta, uma conta menos, uma conta mais. E chega uma hora que você perde o brilho de ser correto. Você perde aquele autorrespeito, aquela automoral, que você não se permite fazer algo errado, porque você é uma vidraça limpa. Você não vai se queimar, contar uma mentirinha, para colocar uma impressão digital num vidro que está tão limpinho. Agora, se suas janelas estão quebradas, de 180 para 181, ainda nessa linha de raciocínio, outro texto. Considere uma calçada ou de passeio, no qual algum lixo está acumulado. Ao longo do tempo, mais lixo é acumulado. No final das contas, as pessoas começam a deixar seus sacos de lixo lá. Uma estratégia de êxito para prevenir o vandalismo, dizem os autores do estudo, é resolver os problemas quando são pequenos. Reparar janelas quebradas em pouco tempo. Tinha uma outra lá, o texto que eu acabei de ler está aí. Se liga comigo aqui, povo. Considere uma calçada, não está aí? Era para frente, era o próximo texto. Mas ok, vamos lá. O exemplo que eu dei agora era de uma calçada. E eu tenho um exemplo particular na minha vida, porque eu tenho uma chácara um pouquinho afastado da cidade. E a prefeitura lá faz um serviço exemplar. Eles passam a patrola e a rua fica perfeita. E é um caminho muito bonito, porque tem mata dos dois lados.
Então uma estrada de terra com mata alta dos dois lados é algo bonito e agradável aos olhos. Só que sempre tem um infeliz que deixa uma carriola de entulho, porque ele fez um servicinho na casa dele, daí ele coloca na caçambinha da Saveiro. Só que ele é um porco, ele não tem a capacidade de levar no lugar certo. Então ele leva ali na beiradinha, ele anda 200 metros do asfalto e joga no beiradinho do mato. E no dia seguinte alguém faz a mesma coisa, e adivinha onde que ele joga? No mesmo lugar. Então em poucos dias você tem uma caçambada de entulhos. E dali a pouquinho alguém joga lixo ali, porque viu que tem entulho. E assim é a nossa vida, querido. Assim é a sua casa. Você tem um quartinho lá na sua casa, ou um armário lá na sua casa, que tem uma coisa velha que não presta, que você abriu a porta e colocou lá dentro. E quando veio outra coisa velha que não presta, você colocou no mesmo lugar. E aquele quartinho desocupado da sua casa virou um nojo. E todo mundo tem, tá? Fica tranquilo. Porque se isso serviu para você, serviu para esse que está sentado do seu lado também. Todo mundo tem um cantinho de bagunça, desorganizado, fedido, nojento, dentro da própria casa. Todo mundo tem um monte de coisa quebrada dentro da própria casa. E como a gente tem muitas coisas entulhadas na nossa casa, a gente não se importa de ter uma a mais. E a gente vai deixando o lixo acumular. E quando a gente percebe, a sua casa está virada no ferro velho, virada na desorganização, na poeira. E a gente não tem ânimo de eliminar esse elefante da nossa vida, que é algo que todo mundo sabe que está lá, todo mundo está vendo, só que a gente prefere tapar os olhos e fingir que não viu, porque senão vai dar muito trabalho para a gente eliminar esse elefante da nossa vida. Quando a gente deixa um ambiente em desordem, querido, nós estamos fechando as portas para que a gente seja abençoado. Coloca isso no teu coração. Sabe por quê? Eu venho do mundo corporativo, né? Eu trabalho com frigoríficos, empresas de alimentos, e eu tenho acesso a muitos líderes importantes. E esses dias, semana passada, um grande líder falou para mim assim: Lucas, você sabe como que eu sei se um funcionário pode ter uma oportunidade maior ou não? É só eu ver a casa dele. Como que está a casa daquele funcionário? Eu não estou falando de ser uma kitnet ou uma mansão. Ele estava falando a respeito de organização. Está tudo no lugar? Está tudo limpo, organizado? Se o cara não dá conta de cuidar da própria casa, do quintal, como é que eu vou dar um setor novo para que ele seja responsável? Ouvi isso de um diretor. Então os funcionários desse diretor não sabem, mas ele sabe como está a casa de cada um. Como que Deus vai te dar um cargo novo na empresa que você está, se você não tem condição de organizar o seu setor? Como que Deus vai deixar a sua empresa prosperar, se a sua empresa está toda desorganizada, desestruturada? Deus demorou 6 dias para colocar o homem e soprar-lhe o fôlego de vida. Deus quer te soprar, só que talvez você ainda esteja parado no 2º dia, ou talvez no 4º. Deus está esperando você chegar no 6º dia, onde está tudo em ordem, para que Ele possa te soprar. Enquanto isso não acontece, Deus está lá em cima na torcida. Nossa, tomara que Ele se organize.
Tomara que Ele elimine os elefantes da vida dele, que Ele tire esses problemas da sua frente, para que eu possa soprar-lhe mais para o alto. Então, queridos, quando você tem as coisas desorganizadas, e é obviamente que eu não estou falando apenas no mundo material, mas também no mundo espiritual, nós deixamos as portas fechadas para ocuparmos lugares mais altos. É por isso que a gente precisa tanto. A mensagem que você transmite quando você tem uma vida desorganizada, quando as coisas ao seu redor estão desorganizadas, é que você não tem condição de cuidar do que você já tem. Você já está além daquilo que você suporta. Como que o mundo vai te colocar em posições maiores? Quando você não organizou o que está no teu alcance agora, você não está pronto para receber mais. É simples assim. Então essa é a mensagem que você transmite para o mundo. Se você não consegue deixar o seu quarto arrumado, como que você vai fazer para ter um cargo de diretoria na empresa que você trabalha? Como, querido? Repare que a gente precisa ser responsável por cuidar não só do nosso quarto, mas da nossa família, da nossa casa, de tudo que está debaixo da minha supervisão. Essa é minha responsabilidade. Cuidar para que não tenha nenhuma janela quebrada. E no mundo material, inclusive. No mundo físico. A gente precisa cuidar de tudo. Eu disse que Deus fez no primeiro dia, no segundo, no terceiro. Como está a organização do seu tempo? Será que você não tem desperdiçado uma parte preciosa do seu tempo com o Instagram? Ou com o Face? Ou com coisas que não trazem nada de edificante para a sua vida? Será que você está maratonando na Netflix? E daí você não tem tempo para ler a Bíblia? Não tem tempo para estudar um assunto que te interessa? Para se profissionalizar mais naquilo que você atua? A tendência, querido, é você abrir o Instagram e rodar o dedinho para cima. E aquilo vai te hipnotizar. E você vai passar horas ali. Então coloque no seu coração que a sua desordem, seja material, seja espiritual, seja no tempo, ela revela que você está despreparado. Como eu disse, eu venho do mundo corporativo e eu participo de reuniões com grandes líderes. Quando tem uma reunião marcada às 9 horas, ninguém chega às 9h01. Ninguém. Se você tiver a oportunidade de participar de uma reunião com grandes líderes, ninguém vai chegar 1 minuto atrasado. Porque se ele chegasse atrasado, ele não alcançaria o lugar que ele alcançou. Eu vou repetir. Grandes líderes não se atrasam. Então, se um dia você pretende ser um grande líder, não se atrase. Imagine que um diretor da sua empresa vai lá e fala assim: João, eu tenho um compromisso, eu não posso participar dessa reunião. A reunião vai ser às 19h, na sala 3, e o tema é esse. Esteja lá para me representar. E daí você chega às 7h03 e a reunião já começou. Daí você está pensando assim: ah, pastor, mas eu jamais ia chegar atrasado se eu fosse representar o meu diretor. Mas na igreja você chega? Aqui é menos importante do que uma reunião com a diretoria? Quando você marca a reunião com seus amigos, você chega atrasado por quê? Sabe o que significa quando você atrasa? Que você não respeita o tempo alheio.
a mensagem que você transmite é que você não se importa em deixar a outra parte te esperar. Por isso que grandes líderes, todos, chegam pontualmente numa reunião. Quer saber de outra coisa? Você anota as coisas que você tem que fazer? Por que que na reunião da empresa você leva caderno e caneta e para suas coisas você não leva? Você não dá importância para matar os seus elefantes, só os elefantes da empresa? Quantos de nós na empresa somos um leão? Você chega pontualmente na empresa, você dá o sangue na empresa, mas na sua casa não. Quando o seu chefe fala para você, você tira um caderninho e anota. E quando a sua esposa fala para você, você tira um caderninho e anota? Para consertar o forno elétrico que quebrou, que ela te pediu? Ou você, esposa, você anota o desodorante que o seu marido pediu para você comprar para ele no mercado? Por que que quando a gente está num ambiente corporativo, a gente tem uma postura e quando a gente está diante de Deus ou da nossa família a gente tem outra? Você respeita menos? Você valoriza menos a sua família do que a sua empresa? Você percebe como muitas vezes a gente inverte os valores? Ah, eu preciso ser voluntário na igreja. Aqui você faz um serviço mal e porcamente, como se fosse um favor. E lá na empresa você é um leão e faz tudo com excelência. Olha a mensagem que você transmite para Deus, para o reino e para a sua família. Qual que é a mensagem que você transmite para os seus filhos quando você deixa a sua casa relaxada? Quando você não tem tempo para eles, mas tem tempo com o Instagram. Por isso que a gente precisa ter ordem nas coisas materiais, no tempo, na excelência do nosso trabalho. Quem aqui ouviu um termo que diz nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar? Glória a Deus. Cara, isso mexeu com a minha vida. Isso mexeu com a minha vida. E eu fui buscar da onde que veio, como é que funciona. E na verdade a melhor explicação que eu encontrei foi através do Paulo Vieira. Todos aqui devem conhecer, se não conhece, buscam conhecê-lo. Paulo Vieira é um homem de Deus que tem ensinamentos preciosos. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, na verdade é o significado de shalom. Só que como o nosso português ele não tem uma tradução tão profunda, a gente criou o hábito de falar a paz. Mas na verdade shalom tem um efeito muito maior do que simplesmente a paz. Ele refere-se à plenitude e muitas vezes lá no hebraico, lá em Israel, eles fazem esse trocadilho com nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, é mais ou menos isso. Mas querido, como isso é importante. Plenitude é a palavra que eu desejo para a minha vida. Plenitude é quando nada não falta. Plenitude é o que a gente precisa de fato almejar, uma vida equilibrada em todas as áreas, onde tudo prospera. Nada quebrado, querido. Pega isso para a sua vida. Conserte tudo que esteja quebrado na sua casa, na sua vida. Comece pelos mais fáceis. Entra no teu quarto e anota. O que está quebrado aqui dentro? Na sua sala, no seu quintal. Daí sai da sua vida material e vai para a sua vida espiritual, emocional. O que está quebrado na minha vida emocional que eu preciso consertar? Muitas vezes você quebrou vínculos importantes, vínculo de família, por causa de uma piada que um tio fez com você, por conta de uma mentira que um primo fez com você. Muitas vezes irmãos, queridos, irmãos de sangue. Você conhece casos de irmãos de sangue que não se falam.
Isso significa elo quebrado. E se você tem um elo quebrado, conserte, elimine esse elefante. É inacreditável, é inadmissível alguém que se diz cristão não ter relacionamento com um familiar de sangue. A Bíblia fala: se você não consegue amar o seu irmão a quem você vê, o que dirá Deus? Portanto, se você não ama o seu irmão, você é mentiroso, você não ama a Deus nada. Quantas coisas quebradas você tem na sua vida, querido? Você tem um monte. E é muito fácil a gente olhar para a família do fulano e falar assim: nossa, você viu que tristeza, coitado do seu João, olha o seu João, aconteceu isso com ele, a esposa dele faz aquilo com ele, os filhos não respeitam ninguém, coitado, ele não merecia aquilo. E a gente é bom de enxergar as coisas quebradas lá no vizinho, mas olha para dentro da tua casa. Sabe, tira a trave do teu olho para tirar o cisco do seu João. Porque dentro da sua casa tem um armário cheio de porcaria. Dentro da sua casa tem uma lâmpada quebrada, tem um portão sem pintar. Dentro da sua casa tem um primo que tem raiva de você, ou um tio que não fala mais contigo. Portanto, conserte esses elos rompidos, tudo o que está quebrado, para que você tenha plenitude. Nada faltando, não deixe faltar nada, querido. Lucas, mas eu não tenho condição financeira. Mentira. Sabe, você pode ter um relógio de 10 mil reais, mas você pode ter um relógio de 50, não é o preço do relógio, é aquilo que a gente precisa ter, mas por relaxo a gente não tem. É por relaxo. Porque você não deixa de comer a pizza no final de semana. Então a gente pode ter coisas simples. Não tem problema nenhum você ter coisas muito simples. Mas tenha coisas organizadas, limpas. Tenha tudo que precisa. E quando eu falo não tenha nada faltando, eu não estou falando só do relógio. Eu estou falando do tempo. Eu estou falando da dedicação para a oração. Porque será que não está faltando tempo para você fazer o seu devocional? Mas eu trabalho muito. Trabalhe menos. O que é prioridade na sua vida? E aqui eu entro com nada fora do lugar. Esse nada fora do lugar é o maior desafio que nós temos. Porque nada fora do lugar significa essa caixa de som está num lugar inadequado, a gente precisa arrumar. E quando eu falo de coisas materiais, eu tenho me esforçado demais, depois que eu aprendi essa palavra, para eu colocar as coisas no lugar, porque esse era um hábito que eu nunca tive. Então eu ia lá, pegava um alicate para consertar a cadeira. Eu consertava a cadeira, mas o alicate ficava por ali. A roupa que eu tirava, graças a Deus que a minha esposa é uma santa, mas ela ficava no lugar errado. E eu tenho me esforçado demais para tirar o meu tênis e guardar dentro do armário. Não é para organizar as coisas, é para nunca deixar desorganizado. É para usar o martelo e guardar no lugar exatamente no momento que eu parei de usar. Então esse é um hábito que para mim é difícil, mas eu estou melhorando demais. Só que quando eu digo nada fora do lugar, eu estou falando a respeito de todas as coisas, emocionais e espirituais. E daí eu te pergunto, será que o valor que você dá para o seu trabalho não está maior do que o valor que você dá para a sua família? Ou para Deus? Será que o tempo que você dedica para cuidar da sua saúde não está menor do que o que deveria? Será que o que você se dedica para Deus não é menos
Será que não está no lugar errado o posicionamento das prioridades da sua vida? Então esse é o tempo de você escrever no papel, para colocar cada coisa no seu devido lugar. E quem vai decidir isso é você. Será que você está sendo um bom pai? Será que você está sendo um bom filho? Será que você está sendo um bom marido? Será que você está sendo um bom profissional? Você é todas essas pessoas. Qual dessas pessoas está lá em cima e qual está lá embaixo? Nada fora do lugar significa você colocar cada uma dessas pessoas que você é no seu devido lugar. Você é pai, você é filho, você é marido, você é amigo, você é servo de Deus, você é funcionário, você é patrão. Será que cada uma dessas pessoas está ocupando o tempo devido do seu foco? É muito difícil você calcular isso aí, querido. Mas isso significa nada fora do lugar. Então comece pelas coisas materiais e termine nas espirituais. Então veja que eu estou falando de coisas materiais, eu estou falando de tempo, eu estou falando de emoções e eu estou falando de espiritualidade. Tudo isso nas múltiplas pessoas que você é, cada uma no seu lugar, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Amém? Eu estou começando a terminar, mas eu não estou aqui, mais uma vez eu repito, para falar apenas de coisas materiais. Então a gente precisa muito trazer isso para a nossa vida espiritual, porque ela é o topo da nossa pirâmide. Numa escala de importância, a nossa vida espiritual é o topo da pirâmide, amém? Nós somos um espírito que habitamos num corpo. Então as coisas materiais, elas são fundamentais, porque elas revelam quem você é. Eu vou repetir, as coisas materiais são fundamentais, porque elas te revelam se você está pronto ou não. Num segundo momento nós temos o tempo. Num terceiro nós temos as emoções e por fim o espírito. Todos esses precisam estar alinhados, de forma que não tenha nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Porque aí Deus vem e sopra você para frente. É só depois que tudo está em ordem, só depois que você está saudável, que Deus vem e sopra o fôlego de vida para que você tenha um casamento muito melhor, para que você tenha um relacionamento com seus filhos muito melhor, para que o seu patrão fique apaixonado por você e te coloque em cargos muito maiores. Por quê? Porque você não chega atrasado, você não tem problemas emocionais, você não chega lá depressivo e depois animado, não, você é constante, você é sólido, a sua mesa é organizada, o seu trabalho está planilhado, você entrega tudo no tempo. Então você está pronto para alcançar cargos maiores. Antes disso, você está lá no terceiro dia e Deus está torcendo por você, para que você chegue no sexto, para que por fim Ele te sopre. Vocês estão me entendendo, querido? Amém? Posto tudo isso, agora eu posso te dizer que o grande responsável por todos os seus problemas é você. Você é o teu vilão, como disse a canção. Você é o maior vilão. Esse problema financeiro que você tem é culpa sua. É culpa da sua negligência. É culpa da sua falta de preparo. Esse problema no teu relacionamento é culpa sua.
esse problema com o teu filho, é culpa sua. Os problemas que nós temos, os elefantes da nossa vida, eles são resultados de decisões erradas que tomamos lá atrás, ou de negligência, ou de coisas que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Por exemplo, a minha mãe, ela deveria ter batido mais no Léo. Ela não bateu, agora ele ficou desse jeito aí. E agora ela tem que aguentar. É culpa dela. Todos os problemas que nós temos são culpa nossa. E a gente precisa colher o que a gente plantou errado lá atrás. Essa é a regra da Bíblia. Então, querido, esse gigante que você tem é só uma colheita. E Deus está esperando você aprender com o seu erro, você consertar, você colocar no lugar, você pôr em ordem, para que Ele te tire e no futuro você não repita os próprios erros. Enquanto você não passar de fase, você vai continuar patinando no mesmo problema que você tem. Enquanto você não entender que você precisa passar essa etapa, mudar, criar novos hábitos, você vai continuar colhendo a mesma coisa. Então o resultado de tudo que você fez é culpa sua. Ah, Lucas, mas naquela época eu não tinha tempo para cuidar dos meus filhos. Amém, querido. Poxa, infelizmente a vida trouxe outros problemas e você escolheu cuidar de outras coisas, e o seu filho foi criado na escola e deu problema. Então agora a gente tem que correr atrás do tempo para resolver esse problema. A gente precisa plantar novas sementes para que a gente colha coisas melhores lá na frente. Ah, Lucas, mas o meu problema financeiro é porque eu me enrolei e eu fiz um negócio errado e a pessoa me tapeou. Sim, querido, você foi juvenil. Eu fui também, querido. Um dos meus grandes elefantes foi financeiro. Eu cometi erros absurdos e eu estou pagando preço, está doendo. Mas eu aprendi e não erro mais. E vou plantar coisas diferentes. Então cada um tem seus problemas. Pare de olhar o do vizinho. Identifique o teu elefante e elimine. Essa é a minha pregação de hoje. Amém? E eu não estou aqui para te ofender. Eu não estou aqui Não, eu estou aqui para trazer uma boa nova. Sabe qual que é a boa nova? É que se você está com Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a boa notícia. Então não interessa o tamanho do teu rinoceronte, querido. Para Deus é muito fácil resolver. Deus, Ele só quer nosso coração. Então, tudo isso que eu falei é para te dizer que com Deus, você resolve muito mais fácil. Você tem a chance de terminar bem, e é isso que importa. Não importa os teus erros lá atrás. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. E se você fizer daqui para frente alinhado com Deus, junto com Ele, cara, eu contei isso na minha ministração passada. Deus mandou um anjo ir lá no exército inimigo e matar 180 mil soldados. Esse é teu Deus. E muitas vezes a gente esquece disso. Qual que é o teu problema que Deus não pode resolver? Sabe, eu fiquei parando para pensar nisso. Cara, você tem noção que Deus foi lá? O exército do povo de Deus não tinha condição daquela batalha. Pô, não tem problema. Deus foi lá, mandou um anjo, fez assim, matou todo mundo, pronto. Em outro caso, o exército do povo de Deus não conseguia vencer aquela guerra de novo. Daí Deus foi lá e deu pedrada na cabeça da galera. Vocês estão achando que eu estou brincando? Não estou brincando não, é verdade. Lê lá a história de Josué.
Deus fez cair chuva de pedra do céu e acertava só a cabeça do inimigo. A do povo de Deus não acertava. E o exército inimigo morreu por pedrada do céu, literalmente. Esse é teu Deus. Ele dá pedrada no teu inimigo para você, para fazer você ganhar. Só que você tem que estar assim com ele, ó. Ele manda o anjo lá na frente, mata todo mundo, porque ninguém vai tocar no meu queridinho. Então a gente tem a chance de resolver muito fácil nossos problemas se a gente estiver com Deus. Só que a gente precisa estar com tudo organizado para ter acesso a Deus. Ah, pastor, você não conhece a minha situação. Por favor, abre aí para mim, Mateus 26, 36. Então Jesus foi com seus discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Querido, é Jesus, tá? Entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, fica aí e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Pula lá para o 39, para o 42. Retirou-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Então vamos lá. Jesus, só para te contextualizar, estava no Getsêmani, momentos antes de ser entregue para ser crucificado, amém? Esse é o contexto desse texto. Jesus está lá no Getsêmani e ele vai ser traído por Judas. Só que Jesus é Deus, ele sabia o que ia acontecer. Por isso, ele estava profundamente triste, diz a palavra. Angustiado, era Jesus, querido. Se Jesus estava triste, angustiado, você não pode ficar? E daí a oração de Jesus é a seguinte: se for possível, Deus, eu não quero passar por isso. E daí Jesus repete, ele vai lá, briga com os discípulos: vocês estão dormindo? Me ajuda a orar, estou agoniado. E daí ele fala de novo: se for possível, Deus, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Sabe por que Jesus estava agoniado, querido? Porque era muito mais do que a morte. A morte é brincadeirinha de criança. Pedro também morreu, Paulo também morreu, todos os apóstolos morreram, um monte de gente morreu pelo Evangelho. Então o X da questão aqui não é morrer. O X da questão é enfrentar o cálice da ira de Deus, os nossos pecados. Esse é punk. Esse era só Jesus para aguentar. Só que ele não queria passar por isso, porque ele sabia que ia ser um negócio terrível. A vontade de Jesus, a vontade do ser humano Jesus, era não passar por isso. É óbvio. Quem que quer passar por uma tribulação dessa? Contudo, seja feita a sua vontade. E a vontade de Deus foi que ele passasse. Ele morreu. Ele teve que encarar os teus pecados. Jesus fez o que precisava ser feito, mesmo não querendo. Portanto, nós não temos o direito de não fazer o que precisa ser feito. Se o próprio Jesus, que não fez nada de errado, teve que cumprir, você que é responsável pelos seus próprios problemas, você precisa fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você elimine os elefantes da sua vida.
A vontade de Deus é que você não tenha nada fora do lugar. É que você tenha tudo resolvido, que você não tenha nenhum elo quebrado, emocional, familiar. Essa é a vontade de Deus. Então não importa se você quer ou se você não quer. O que importa é a sua atitude. Não importa se o seu coração está angustiado, o que importa é que você faça. E o tempo não resolve. Deixar o elefante lá achando que o tempo vai resolver, não vai. O tempo não se encarrega de resolver os seus problemas, é você mesmo. Então você está triste? Vai triste mesmo. Está angustiado? Vai angustiado. Jesus foi. Jesus cumpriu a vontade do Pai. A vontade do Pai para você é isso. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Tudo em ordem. Amém? Eu estou terminando e eu quero terminar aqui com uma coisa mais incrível que já existiu. O maior crime que a humanidade cometeu, o maior crime, se nós pudéssemos eleger, o maior crime que já aconteceu na história da humanidade, foi nós termos assassinado o Filho de Deus. A humanidade estava toda bagunçada. E daí o povo olha e fala: Deus, você não vai fazer nada? Você não está vendo esse tanto de injustiça que existe no planeta? Sim, eu vou fazer. E daí ele manda o filho dele para cá. Um cara perfeito, sem pecado, cheio de amor. E daí a gente mata esse cara. Foi isso que aconteceu. Nós matamos o Salvador. Matamos o cara que só fez bem. O cara que veio para transformar, para ajudar, para estender a mão. Matamos ele. Esse é o maior crime, o maior pecado que já aconteceu na história da humanidade. E na contramão dessa linha de raciocínio, se nós formos eleger a melhor coisa que já aconteceu na história da humanidade, foi o Filho de Deus ter sido assassinado pela humanidade. O que eu estou querendo te mostrar, querido, é que Deus transformou a maior tragédia que a humanidade já viu na maior vitória que a humanidade já viu. Jesus ter morrido por mim e por você foi a maior vitória da história da humanidade. A maior desgraça transformou-se na maior vitória. Esse é teu Deus. E por que eu estou querendo trazer isso? Porque o maior elefante da sua vida vai se transformar na maior bênção da sua vida. E isso já aconteceu com muitas pessoas. Você já viu pessoas que tinham problemas terríveis na área de libertação e hoje são poderosamente usados na área de libertação. Pessoas que tiveram problemas terríveis na área financeira e hoje são referência na área financeira. Tudo depende de nós estarmos com o nosso coração alinhado ao de Deus. Ele é capaz de transformar a sua maior tragédia na sua maior bênção. Assim como ele fez com Jesus. Essa é a maior especialidade de Deus. É transformar tragédias em vitórias. Esse é o teu Deus. Eu finalizo, querido, essa mensagem te encorajando mais uma vez para encontrar os seus elefantes, identificá-los. E quando eu digo isso, querido, eu falo com caneta e papel. Não é pra gente, esse é um exercício, hoje não tem apelo. Porque esse exercício não é para aqui. Não é para você vir aqui, ajoelhar no altar e falar: Deus, eu concordo. Não. É para você chegar na sua casa, pegar um papelzinho e falar assim: o que eu preciso consertar? É um exercício que muitas vezes vai demorar anos
para você resolver. Eu tinha alguns problemas que vão meses para que eu os resolva. Mas eu identifiquei os meus elefantes e eu estou lutando contra eles. Então, o meu convite para essa noite é para que você realmente permita que Deus transforme a sua tragédia em vitória. Amém? Fica de pé, eu quero orar com você. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem ensinado, Deus, para a sua igreja. Nós louvamos o seu nome, Deus, e nós reconhecemos a sua majestade santa. E nós clamamos nesse momento, Pai, que o Senhor nos ajude, Deus. Nós precisamos, Pai, da sua ajuda, da sua mão poderosa sobre nossas vidas, para que a gente consiga, Deus, identificar os nossos problemas, para que a gente possa consertar tudo, Deus, não deixar nada faltando, nada fora do lugar. Nos ajude, Deus, a sermos filhos exemplares, Deus, pessoas irrepreensíveis diante de Deus, dos anjos e dos demônios. Nós queremos, Deus, ter uma vida reta, livre, Deus, de qualquer embaraço que possa nos atrapalhar, Deus. Por isso te clamamos, Deus, nos capacita, Deus, nos dê habilidade para fazermos tudo o que for necessário, Deus, para consertarmos cada ponta, Deus, cada elo emocional, cada nó. Que o Senhor, Pai, nos revele, Deus, que o Senhor tire, Deus, a trave do nosso olho, Pai, e que a gente possa realmente, Deus, viver em harmonia, Pai, uma vida equilibrada, Deus. Nós queremos, Deus, ser bons pais, bons filhos, bons amigos, bons pastores, bons servos, bons evangelistas. Que o Senhor posicione, Deus, a nossa vida, Deus, de acordo com a sua vontade, Pai. Nós queremos dar importância, Deus, para as coisas do Teu reino. Queremos priorizar, Deus, a sua justiça, Pai. Nos ensina, Deus, a caminharmos, Deus, de uma forma que agrade o seu coração. Nós queremos ser um prazer para Ti, Deus. E que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, abençoar essa igreja. Cada pessoa aqui presente, Deus, cada família aqui representada. Que o Senhor acompanhe, Deus, e oriente pessoalmente, Deus. Nos dê, Pai, conselhos individuais para que possamos caminhar de acordo com a sua vontade. Nós te amamos e te adoramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado, muito boa noite. Sente-se, por favor. Glória a Deus, né? Quem foi abençoado aí, dá glória a Deus. Quem apanhou bastante, fala glória a Deus. Deixa eu parafrasear o meu irmão. Hoje ele é uma grande bênção. Ele é uma grande bênção. E Deus é especialista em transformar desgraça em bênção. Deus é especialista. Ele transforma desgraça em bênção, gente. Meu Deus. Hoje ele é uma grande vitória. Isso é uma grande vitória, Lucas, nas nossas vidas. Mas deixa eu falar algo. Ele falou que nós batemos muito nele na infância, né? Gente, mas eu fui ferramenta de Deus para transformar ele nesse homem que ele é hoje. Eu fui usado por Deus na vida dele. Aí, um homem forjado, forte, firme. Glória a Deus. Né, Minução? Mas, ele era santo.
Ele não juntava com 10 e queria pegar eu e o Murilo. O Daniel sabe. Glória a Deus. Glória a Deus por tudo que Deus fez na tua vida, Branquinho. Você bateu demais em nós hoje. Eu não vim... Não, a hipocrisia do menino. Eu não vim aqui para injuriar vocês. Eu não vim aqui para... Não. Bateu em nós com força. Glória a Deus. Queridos, eu apanhei na primeira pregação que eu escutei ele pregando isso lá em Nova Mutum. Eu falei assim, agora você não vai deixar eu apanhar sozinho, minha igreja inteira vai apanhar junto comigo agora. Você vai lá e prega isso aí lá na nossa igreja, porque realmente é um assunto muito, mas muito atual, relevante e importante. E eu tenho tentado eliminar os meus elefantes também. Depois que ele me bateu tanto assim, eu falei assim, não, agora eu vou começar a organizar meus elefantes. E um deles é essa igreja. E nós falamos aqui, ó, e vocês estão de prova. Nada quebrado, nada faltando, nada. Deixa eu já até aproveitar o momento. Eu quero convocar todos os homens e também as mulheres que estiverem disponíveis no dia 19. É 19, irmã Cristiane? Dia 19 nós vamos fazer um mutirão para nós acabar de pintar a igreja por fora. Vou trocar aquelas telhas lá que está pendurada lá, parecendo boca de banguelo, lá na frente da igreja. Vamos organizar. Eu passo lá assim, vejo aquelas telhas, aí vem o Lucas, elefante, elimine os elefantes, aquela voz no cérebro da gente. Aí vamos consertar. Então dia 19. Aí as mulheres vão vir aqui também. Por quê? Porque nós vamos organizar. Tem uma biblioteca aqui, gente, que tem disco de vinil, tem fita cassete, sabe aquelas uma que tem que rebobinar assim para devolver para... Nós vamos organizar uma comissão aqui e nós vamos fazer um limpa nessa igreja. Vamos organizar tudo em nome de Jesus. Amém? Tem alguém que está visitando pela primeira vez aqui, que nunca veio na igreja? Levanta a mão fazendo favor. Tomara que não tenha ninguém. Por favor, não tenha ninguém. Tem alguém que está visitando? Ufa! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Queridos, hoje é dia 10. 10 com 7, 17 com 7, 24. Dia 24 nós vamos fazer uma assembleia aqui na igreja às 20 horas, que nós vamos fazer o lançamento do Instituto Semear. Vai ter uma diretoria, nós vamos ler o estatuto. Então nós precisamos publicamente convocar a igreja para esta assembleia. Nós temos um edital que vai ser colado ali no nosso mural de avisos, tá? Então, no dia 24, que é quinta-feira que vem, após o culto, nós faremos a nossa assembleia para instauração do Instituto Semear. Na próxima semana, daqui 14 dias, daqui 2 semanas, dia 24. Quem entendeu, diga amém. Glória a Deus. Escola Bíblica Dominical, venha, não falta não, domingo de manhã tem sido uma bênção. Nessa escola bíblica dominical, pastor Elias, a pastora Ida está viajando, e ela falou já com o pastor Elias, né? Mas o Guto e a Bárbara da Missão Shekinah, eles vão estar aqui, e eles se colocaram à disposição para estar compartilhando uma palavra com a igreja. Então, nós teremos a participação do pastor Guto e da pastora Bárbara lá de São Paulo, da Shekinah, na nossa escola bíblica dominical. Eles são grande bênção, então... não falta da escola bíblica dominical não. Sábado agora nós vamos ter o congresso de diáconos, né? O seminário Vinho Novo, né, Nicão? Glória a Deus. Se você quiser fazer a sua inscrição, não dá tempo mais, porque já encerraram as inscrições, você vai ficar de fora. Muito bem. Cadê Lucimara e Cauã? Fiquem em pé, por favor. Eles vão ficar aqui no final do culto. Vira para frente assim, ó. Olha lá, ó. Posso orar por você? Né? Se você quiser receber uma oração, são
A Lucimara e o Cauã são duas pessoas, homens e mulher de Deus, que vão estar orando por você, caso você queira receber uma oração. Amém? Esqueci de alguma coisa? Creio que não. Então fique em pé, vamos encerrar esse culto. E a hora que você chegar na tua casa, pega um papel, uma caneta e vai anotando os elefantes, porque o negócio foi feio hoje. Feche seus olhos. Pai amado, nós queremos te louvar, Deus, por essa palavra tão rica, tão poderosa, tão incisiva, Pai. Nos ajude, Deus, a sermos pessoas melhores. Nos ajude, Deus, a eliminarmos tudo aquilo que tem atrapalhado o fluir do Senhor nas nossas vidas, Pai. Nós queremos colocar nossa vida em ordem, Pai. Nos ajude a isso, nos motive a isso, Pai. E queremos que o sopro do Teu Espírito venha sobre as nossas vidas. Mas nos ajude a fazer aquilo que precisa ser feito, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado pela vida do pastor Lucas, da pastora Luciana, esse casal abençoado, Pai. Em nome de Jesus, proteja a sua casa, a sua família, proteja os seus bens, e que em nome de Jesus a Tua glória, a Tua presença possa ser abundante na vida deles, em nome de Jesus. Eu quero abençoar todo o povo de Deus também, Pai, que a Tua graça possa estar acompanhando cada pessoa que veio nesse culto. E nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Olha para essa pessoa linda que está do teu lado, fala assim: irmão, você tem um monte de elefante. Elimina eles. Elimina eles. Glória a Deus.